Este é o 38º episódio do Até Tenho a Minha Inscrição. O convidado desta semana é o Luís Nunes, que faz música como Benjamin e antes era conhecido como Walter Benjamin e tinha os Jesus the Misunderstood, além de colaborar com montes de outros grupos e músicos. Como sempre, não se esqueçam de fazer like na página do podcast no Facebook, nem de subscreverem no iTunes e depois deixarem estrelas e críticas. E é isto. O que estavas a ouvir antes de eu chegar? War on Drugs. Porquê? Isto já está a gravar ainda. Estou a gozar contigo. É agora que vou vandalizar o teu podcast, finalmente. Que era o teu sonho. O meu sonho é vandalizar um podcast. E o teu, especialmente. Porquê? Porque o teu? Não, porque tens esse sonho de vandalizar um podcast? Não, por acaso é só o teu podcast que eu tenho sonho de vandalizar. Não conheces mais nenhum? Não, conheço outros, mas o teu é que é o teu, não é? É por ser o teu. Ok, estavas a ouvir Se tivesse um programa de televisão, eu queria vandalizar o teu programa de televisão. Ah, é por mim? É, claro. Ok, obrigado. E tens uma MPC ligada, o que estavas a fazer com a MPC? Pá, nada, na verdade. Estava a ouvir uma coisa... Está só ligada para ter mods? Não, estava a ouvir uma cena que fiz ontem à noite. Que era o quê? Queres pôr a tocar? Pá, não. É só um beat. O meu hobby é fazer cenas na MPC. É? Sim, de vez em quando aparecem Mas coisas. que tipo de cenas? Pá, música. Que tipo de coisas, pá? Não é certamente beats de hip hop. Também é, porque não? Também? Sim. Que não é muito a tua cena. Pá, é a minha cena como é todas as cenas são a minha cena. Eu gosto de música. Pá, não sei. Eu não me lembro que tu gostaste de hip hop, é só isso. Pá, não, historicamente não tenho uma grande ligação ao hip hop, não é? Mas tenho uma ligação a muitas coisas que vieram diretamente do hip hop. São, pá, tipo o Beck, que é uma influência gigante e que é um gajo que vem do hip, vai buscar tantas coisas ao hip hop, os primeiros discos do gajo. Sim, sim. O processo de tantos discos dele são feitos, são processos de hip hop. O gajo é produzido pelos Dust Brothers, os Beastie Boys e o. Como é que se chama? O Tom Locke. Sim, e a construção dos discos. O sampling é uma cena que eu sempre tive uma grande afinidade. E o Walter Benjamin, o primeiro disco, o primeiro álbum, aliás, e o primeiro EP também já tinham um monte de cenas sampladas. Já não tinha nada a ver com hip hop, mas eu sempre gostei. A colagem sempre foi uma coisa que me fascinou. E tu sempre tiveste a cena de produção e de perceber como é que se faziam as coisas. Não, eu lembro quando tu tinhas em tua casa aquela coisa no teu quarto que dizias isto não é um quarto, é um estúdio, a câmera só está aqui a mais. Isto é um estúdio e não um quarto, a câmera é que está a mais. Ok, pronto, desculpa, não sabia a formulação certa. Ainda existe esse papel. Não, mas estavas sempre a fazer coisas e a aprender e a. E a MPC passa. Isso passa para ter a MPC e tentas fazer outros. Pá, a MPC é uma cena por acaso mais recente. Mas eu sempre tive samplers, sim. Aqueles AKs mais velhos. Não, mas sempre estiveste a tentar perceber como é que se faziam certas coisas. Sim, eu sempre tentei fazer música. Tiveste um interesse grande em produção, lembro de sei lá, tu imagina, tinha sido um disco qualquer, uma banda de merda e tu dizias, pá, mas o disco está muito bem feito e não sei o quê, tipo... tu dizias isso, pá, sou bada bem, tipo, tu tinhas esse interesse em discos mesmo, tu não curtias a música, curtias a forma como estava produzido. Sim. Lembro-me disso. Sim, a minha veia geek. Não, eu sempre estava no projeto que estou a fazer na MPC. Eu sempre tive interesse em... Eu sempre tive interesse nos processos. E sempre tive interesse em começar a construir, seja canções ou discos ou ideias, a partir de fontes diferentes. Não ser só agarrar na guitarra e escrever uma canção à guitarra. Seja num piano, seja numa MPC, seja num órgão, seja numa caixa de ritmos, seja o que quer que for, o que é que seja. E MPC realmente é um brinco. É a minha Playstation, não é? Tipo, às vezes não tenho nada para fazer, então é raro hoje em dia, mas não tenho nada para fazer. Mas é uma maneira de começar qualquer coisa.
muitas vezes não é nada. Só lhe dei para ser teres um disco do Bowie exposto. Sim, não é meu. Não é teu, Não, não. já é da minha namorada. Ok. E tens um single da Françoise Hardy, também não é teu? Também não é meu. Então nada daqui é teu? Gentle O Giant. giradiscos é meu. Gentle Giant é teu? Gentle Giant não é meu. Boa história do Pulp Fiction. Também não é minha. Então aqui nada é teu. Chico Buarque, também nada é teu. Beatles. Beatles, também tenho esse disco, mas esse não é meu. Olha, meu aqui, nestes discos, olha, este aqui é meu, foi o último disco que eu comprei. Gainsbourg? O disco de reggae dele. Ok. Nunca ouviste isso? Não. Aí, tens de ouvir. Isto foi o disco que o gajo gravou na Jamaica. É um disco de reggae. Sim. O gajo gravou aquilo na Jamaica e foi é o que tem a versão do hino. De Ozan, etc. Não sei. Nunca viste isso? Não. Ei, tens de ouvir. Aquilo foi um escândalo enorme quando ele gravou aquilo, porque ele gravou o hino e elas, em vez de cantar. Ele tem o Sly and Robbie a tocar, Sim. pá, e depois tem as I3s, para quem não sabe, uma delas era a mulher do Bob Marley. Então elas, em vez de cantarem a letra do hino, dizem Ozam, etc. E aquilo foi um escândalo gigante na altura. E depois ele comprou a partitura original da Marselhesa. E quando repete o refrão, é isso que diz, Ozam, etc. Então ele conseguiu provar que aquela era a versão original do hino. E pronto. Tens um monte de histórias dessas. Conta-me uma história dessas sobre o Bowie. Sobre o Bowie. O Bowie e o hino foram à Alemanha gamar cenas aos alemães. Quando fizeram... Aquela cena da trilogia de Berlim. Diz? Trilogia de Berlim. Quando o Bowie começa a entrar na fase mais eletrónica dele, como é que se chama? Como é que se chama? Low. O Low, exatamente, sim, exato. Esses discos. Sim, esses discos. Aquilo foi. Berlim. Eles foram para a Alemanha e começaram a passear-se pelas salas de ensaios das bandas alemãs da altura, dos Ken, dos Neu, e basicamente gamaram aquilo tudo e tornaram aquilo um sucesso gigante pop, e os gajos ficaram a ver a vida, não é? História do rock, história da pop. E já fizeste isso? Ok. Pá, claro, com todos os meus êxitos são gamados, pá, são gamados pelo mundo fora, não é? Ainda não fiz. Não, mas então a tua pesquisa de processo de produção passa também por aí, por essas histórias? Pá, se eu sou um gajo... Isto não é nenhuma inconfidência, que nós nos conhecemos há alguns anos, não é? Não, eu estava a dizer estas coisas tipo, que era de eu te seguir-te à distância. Tu, tipo, eu lembro-me que tu saíam disto de uma banda de merda e tu dizias que isto são coisas que eu, pá, estou a falar à distância, eu sigo-te à distância, eu sou teu stalker há anos. Exato. Stalking é uma cena séria, muito bom. Continua. Pá, não, eu sempre, tu escrevias blogs, eras um tipo interessado pela crítica, porque é engraçado, porque eu acho que tanto tu como o Alberto, que é um amigo meu que tem a dupla Niagara com o irmão, que era meu colega de escola, e o Alberto era um grande amigo meu, era meu buddy da escola, e ele é que seguia a crítica musical muito precocemente, e foi ele que me puxou um bocado para esse universo. Foi com ele que eu comecei a comprar à terça-feira, quando ainda havia o Blitz, o jornal. Íamos todas as terças-feiras juntos, à hora do almoço na escola, comprar o Blitz, e comecei a interessar pela crítica. Acho que foste tu que me mostraste pela primeira vez o Pitchfork. O Pitchfork, não sei. É o Diapasão, não é, em português? Diapasão era muito melhor. Não, mas Pitchfork é coisa do diabo. O tridente do diabo também. Acho eu. Não é possível. Não é o tridente do diabo, mas é tipo uma... Aquela... Como é que se diz? Forquilha? Depois, não sei. Coisa. Sim, mas também também é as duas coisas, sim, sim. claro. Portanto, isto tudo para dizer que eu comecei a seguir a crítica musical, e com isto vieram as histórias todas associadas a discos, a contextualização dos discos na história,
E depois, como tenho um lado geek da produção, comecei a pesquisar muito sobre como é que se faziam os discos, como é que se gravavam certas coisas, como é que surgiam certas ideias, porque é que o som americano é diferente do som inglês, todo esse tipo de nerdices que interessam a poucas pessoas. Comecei a aprofundar, ver milhares de milhões de comentários sobre música. Tinhas aquelas revistas de produção musical? A Pro Música, que era uma revista que havia nos anos 90 e princípios dos anos 2000. Sim. Compravas isso tudo e começaste a comprar equipamento e tinhas... Sim, comecei a acumular muito atrás. Yeah. E agora tens um estúdio mesmo em Alvito? Em Alvito, no Alentejo. Estava-te a perguntar se era se era... É uma dúvida comum. Porquê que é em Alvito? Porque é Vila de Alvito, Okay. Portanto na Vila de Alvito, portanto é em Alvito, porque se fosse a Vila do Alvito era no Alvito. Okay. A cidade do Porto é no Porto, a cidade de Lisboa é em Lisboa. Fantástico. É fácil a explicação. Sim. Não, eu fiquei curioso. É engraçado porque o Real Combo Lisbonense lançou um disco ano passado, que era do Carmen Miranda, e eu estive a gravar o disco em Lisboa, fui técnico de gravação, e depois chegámos a fazer umas pré-misturas em Alvito, e saiu uma reportagem no Y enorme, e falava no Alvito, e um amigo meu pôs aquilo online, e alguém de Alvito, o único comentário que tinha a fazer era: não é no Alvito, é em Alvito, é aquele clássico. E tens produzido alguns discos, não só os teus, mas lá? Sim, passaram por lá bastantes bandas já. Tipo o quê? Olha, o M foi lá gravado, a produção foi do Fachada. Fui eu que gravei e o Fachada a produzir. Até o Fachada que soube a dizer, já não temos mais fita, está fixe. Exato, foi o final da gravação. Era casa de banho aquilo? Era casa de banho. Não havia uma banheira, não podia lá, mas... Ok, pronto. Desculpa. Mas sim. Foi o último dia de gravação. Em que, quando o M foi tomar banho, nós pusemos o microfone dentro da casa de banho e ele lá fez o seu take para abrir o disco. Tape Junk, gravaram lá o disco. Teve lá a Joana Barra Vaz a gravar umas vozes e fazer alguma produção. Teve Golden Slumbers, tanta coisa. Os Pista, que lançaram agora o disco foi lá gravado. Assim, de repente agora começo-me a esquecer Tape de Junk é a tudo. banda do Joca. Tape Junk é a banda do Joca. Que ainda toca contigo. Que ainda toca comigo, é uma baterista. É tipo o melhor baterista do mundo. Eu lembro quando te conheci, tu ainda tocavas bateria. Sim, numa banda de metal, podes dizer. Não, eu não ia dizer isso. Mas pronto, se queres falar de Requiem, podemos falar de Requiem. É o melhor nome de sempre. Devia haver 1000 bandas chamadas Requiem. Pá, metal. provavelmente, Tipo, sim. mais de 1000 em todo o lado. Sim, não há um nome próprio. Eu acho que tenho, tu ofereceste-me aquilo era um EP? Era uma demo na altura, Era não uma se usava demo. a expressão demo, não sei com quatro músicas. Fomos demo do mês na Loud, tínhamos 14 anos. Sério? Sim. A Loud tinha o Freitas? Não. Não sei lá, eu não li a Loud, eu nunca fui um gajo do metal. Quem eram tinha os meus dois melhores amigos, que eram o Miguel e o Leonardo, que eram metaleiros a sério. Eu tinha o cabelo comprido. Eu também tive cabelo comprido Ei, primeiro que eles. Mas é engraçado, é uma história engraçada porque quando tirámos as fotos quando tirámos as fotos para essa demo, para esse CD demo, Tu apagaste eu não mudaste de cor. eu tinha uma, Yeah. eles estavam todos vestidos de preto e a coisa mais parecida que eu tinha era um polo azul escuro de Ralph Lauren. Então tinha ali o cavalinho flare. Pá, então eles em pós-produção tiveram que pintar o meu polo de preto e pegar o cavalinho. Eu lembro Teve de ficar com ar mais mauzado. Não, mas foram bons tempos. Por acaso a cena do metal é uma cena engraçada. Mas nunca foi a tua cena, tipo, tu ainda hoje não ouves metal? Não, Pois. eu nunca ouvi muito metal. Pois. O que eu ouvia era Metallica, Yeah. Manowar que eu ouvi. Assim, esse metal que era muito mais hard rock, não é?
Led Zeppelin, Black Sabbath, essas bandas eu adorava, mas Led Zeppelin ainda hoje. Black Sabbath é o máximo de metal a que eu vou. Não há nada contra, tipo, nunca foi a minha onda, não tenho. Conheço muita gente que é, tipo, até tenho amigos que são fãs de metal, etc. Mas pá, não é o nome do podcast. Nunca foi a minha cena. O Black Sabbath é mesmo o máximo, e é só os primeiros. Não consigo o Dio. Sim, eu percebo. É uma coisa. Aliás, eu era baterista dessa banda e as críticas eram sempre. Era tudo muito bom, mas a bateria. Faltava drive à bateria, que eles queriam ouvir o pedal duplo. E assim, ia lá fazer isso alguma vez na vida. Não tinhas pedal duplo? Tinha, mas eu não sabia tocar. Tinha, que não era meu, o meu guitarrista é que comprou um pedal duplo para eu usar. Impingiu-me aquilo. Mas aquilo não foi grande de lado. Não, perguntei se tu jogas sempre contigo, que eu apanhei o teu concerto no Mesh Fest e fiquei muito impressionado com tipo, a dimensão daquilo. O concerto que tu tinhas, são todos assim com tanta gente e tão cheios. Tu fizeste uma digressão que era só tu e o António, que toca comigo. Sim. Não são todos tão cheios, infelizmente. Por questões óbvias, sim. Não é? Mas sim, mesmo nós fomos tocar este fim de semana a Guimarães em trio. Nós fazemos vários formatos. Sim. Em trio, e mesmo em trio tens muita tralha em cima do palco. Sim, mas eu tento fazer com que a coisa sou grande. Acho que cansei-me um bocado da história de estar à guitarra. Sem a Walter Benjamin eu ficava muito preso à guitarra e aquilo era um formato muito convencional de banda rock que me interessa, mas que me cansou e porque também não senti sempre que nunca refletia muito bem aquilo que eu era musicalmente. Eu sou uma pessoa muito mais bipolar em termos de instrumentos, como há bocado estávamos a falar. Aliás, a minha formação é piano, eu aprendi a tocar guitarra com aqueles manuais de acordes super básicos e por aí fiquei praticamente. E portanto os teclados é uma coisa que sempre fizeram parte do imaginário da minha música e portanto eu achei que era muito importante trazê-los para cima do palco e evidenciar isso ao vivo. Eu lembro que tu tinhas comprado na altura, qual é que era? Como é que se chama? O do Stevie Wonder? Não comprei, esse teclado por acaso tem uma história de gira. Esse teclado estava na cave da minha escola abandonado e ele deitá-lo para o lixo. Isto é um clavinet. Um clavinet é isso, foda-se, estupidez, pá. Não me lembro do nome. É o clavinet, que é o teclado que eu uso, o teclado principal que eu uso ao vivo. E que estava abandonado, ia para o lixo e eu perguntei se podia ficar com ele e eles ofereceram-me o teclado. Portanto, o teclado custou-me $50 porque tive que mandar vir as borrachas novas para os martelos, porque aquilo tem umas cordas. Sim. É um teclado eletromecânico. E pronto, sim, foi o melhor negócio da minha vida, foi aquele clavinet. Eu lembro que tu estavas todo contente com aquilo, adoravas e usavas quase em tudo. Sim. Gravámos Sr. Aníbal. Sr. Aníbal com aquilo. Sr. Aníbal, porque aqui o nosso amigo Rodrigo Nogueira tinha um projeto que era o Sr. Aníbal, em que ele fazia grandes canções e íamos lá para casa e gravávamos. Tínhamos a nossa canção Martins e Marvin Gaye. Mas Martins e Marvin Gaye é antes. Ainda não havia Sr. Aníbal, Martins e Marvin Gaye. Ainda não havia Sr. Aníbal? Não, mas tem clave. A música era tua. Mas tem clave. Tem. E a música era tua. A música era minha? Não me lembro. Foste tu que escreveste a música, eu escrevi os acordes. Pronto, é uma colaboração. Lennon McCartney. Foi Sr. Aníbal, já era eu que escrevia as músicas, tu arranjavas e tornavas aquilo. Pois era, porque quando as pessoas morrem, sim, que é a melhor letra de sempre, que para quem não sabe, e aposto que ninguém sabe, a letra é quando as pessoas morrem, o MySpace delas continua a funcionar. Que é uma coisa que ainda hoje faz bom sentido, porque o MySpace continua aí em grande. Eu acho que o MySpace é que morreu e não sabe e continua a funcionar. É verdade. E acho que se encontra isso no MySpace. Eu acho que já procurei isso há uns tempos. Porque já perdi os masters. Vou pagar antes disto sair. Não pago. Sim, se foste tu que escreveste a guitarra, tinhas os acordes, é verdade. Muito Magnetic Field essa versão.
Que era que tu curtias bué na altura. Sim, claro. Ainda curto. Esse também, o gajo também eu entrevistei uma vez, esse gajo também tem uma grande... Entrevistaste o Stephen Merritt? Sim. A sério? Sim, por telefone. Ah. E supostamente ele tem fama de nunca dizer quando está a pensar. Ele para só. E então muitas vezes ele está a falar e está a falar contigo e há uma pausa e tu pensas, ele já acabou e tu vais começar a fazer outra pergunta e o gajo continua. E ele nunca diz, ele quando está a pensar nunca diz e eu acho que apanhei dele. Tipo o gajo, E gravaste? pá sim, mas eu não sei onde é que estás. Devíamos samplar o ano dele. Adorava. E é que tipo, é que em todo lado dizia, o gajo não usa quando se entrevista ao gajo, pá, porque é uma coisa mesmo bizarra, estás a falar com uma pessoa que está a parar para pensar e para. Tipo, há 5 segundos, 10 segundos de silêncio e ele volta a responder à mesma coisa, continua a coisa e tu já começaste a dizer outra coisa e é tipo muito, muito bizarro. Mas eu acho que ele disse uma. Ele é bizarro. Sim. E o gajo também tinha um grande interesse em produção e tipo. Sim, todo tipo de produção. 69 Love Songs é uma obra-prima por causa disso também. Ele até uma guitarra portuguesa usa. Diz lá no créditos, diz fado guitarra. Não, mas o Martins e Miguel ainda não era Senhor Animal. E tem o Ruben nos cortes. Tem o Ruben. Que faz a música deste podcast. O Ruben é que faz a música deste podcast. Sim. É ele a tocar guitarra. Depois é... Um abraço até ao Ruben. E depois é aquela cena eletrónica também é dele. Que são as duas vertentes. Eu conheci-te ao mesmo tempo que conheci o Ruben. Sim. Não, foi o Ruben que nos apresentou, que me levou à tua casa. Então não foi o Pedro? Não, eu acho que o Pedro já não... Não, foi com o Pedro. Vocês vieram os dois ao mesmo tempo com o Pedro. Foi? Se calhar foi. Mas eu acho que o Ruben foi primeiro. Que vai voltar agora para Portugal este mês. Acho que o Ruben foi primeiro. Já tinha ido à tua casa e depois eu fui lá com o Ruben também. Não foi? Se calhar. Foi muito estranho, eu nunca tinha conhecido pessoas em casa delas, tipo, pessoas que eu não conheço ir lá à casa. Tipo, isso era outros tempos. Não, agora, depois da escola. quando as pessoas eram inocentes E depois e tal, era... agora já ninguém. Vai. Não, era aquele depois da escola simpático, vocês vinham do Restelo. Era muito divertido. Tatilheiras. Muitas vezes nos perdíamos porque o caminho do metro até a tua casa não era fácil. Não é assim tão difícil. Sim, mas pá, quando és miúdo e não conheces telheiras. Sim. Lembro-me de perder várias vezes. Telheiras City. Telheiras é tipo Brooklyn, Lisboa. Esse é o Barreiro, que é do outro lado do rio. Um barrar, sim. E tem uma cena ativa musical muito grande. Bastante. Muita malta, mas Telheiras também tem, por acaso. Muitas bandas cheiram de Telheiras. Não, eu estou a falar da cena de ser do outro lado do rio só. Sim, mas Barreiro não é Lisboa, não é? Pois. Ok. Mas Brooklyn também não é... Brooklyn é um borough. Nova Iorque. Sim, da grande cidade de Nova Iorque. Ok. Como grande Lisboa, acho eu. Minha geografia americana. Não sei, pá, se calhar tu queria dizer uma estupidez qualquer. Se dá mal, cortas isto. Não, vou descobrir. Para parecer menos só as partes inteligentes. Fica Fica 2 minutos de podcast. Não, pá. Se eu cortasse todas as partes em que não parecia inteligente, tipo, cortava tudo. Acho eu. Não, claro não. Não, mas estavas a dizer que te fartaste um bocado de estar só ligado à guitarra e quiseste fazer mais coisas em palco, tipo, correr a mais... Não, quer dizer, a partir deste disco foi feito... Este disco foi feito autorrádio. O autorrádio é um disco muito complicado porque é um disco em que eu não sabia... Eu quando parto para o disco, eu parto para a ideia de fazer o disco sem ter um disco, sem ter as canções feitas. Sim. Eu parto... O conceito do disco original era cantar em português, não é? E esse para mim era o maior desafio de todos. E portanto eu não tinha... Então aproveitei esse facto. É o disco zero. O primeiro disco é sempre um bocado o disco zero, porque tens tempo para... E não tens pressão nenhuma. Eu tinha alguma pressão, mas era pessoal. Mas não tens pressão criativa, não tens que agradar a ninguém. És completamente livre para fazer o que quiseres. E eu levei essa ideia um bocado à letra, e então o disco passa desde canções à guitarra acústica até instrumentais com
com bastante eletrónica. Aliás, há muita exploração de eletrónica no disco. E quando o disco está pronto, é preciso pô-lo em cima do palco. E se não houvesse esse lado dos teclados, das máquinas, nem sequer dava para tocar algumas das músicas. E eu achava que eu acho que há interesse em pôr. Eu não quis reproduzir o disco como ele é ao vivo e não reproduzimos, as versões das canções são diferentes, algumas são mais parecidas que outras. O que eu quis fazer foi agarrar nas experiências que eu tive a fazer em estúdio, amplificá-las e pôr uma banda ainda por cima disso. E é basicamente isso. Sim, mas quando tu fizeste a cena dos 33 dias, em 33 concertos em 33 dias, andar de carro e o carro. Tínhamos muita estrada à mesma. No meu carro, pá. Foi o teu Rodrigo que choveu e iam estragando tudo. Sim, por acaso foi engraçado porque antes do concerto, estávamos na Gafanha da Nazaré, estava um tempo mesmo atroz e eu, pá, nuvens por todo lado, palco a céu aberto. E eu virei para os tipos lá do palco, que fazem lá assistência no palco, e perguntei onde é que havia plásticos para as máquinas, e eles disseram que não havia. E então comecei a irritar-me bastante, pá, e comecei assim uma espécie de discussão gigante, pá, eu não toco sem plástico, assim. Depois às tantas eu estava a pensar para mim mesmo, será que eu estou só a ser demasiado exigente, ou estou a ser teimoso, ou qualquer coisa? Pá, e a verdade é que eu lá consegui que eles arranjassem os plásticos, e se não tivesse havido plásticos, todo o meu material tinha ido à vida. Sim. E portanto, isto tudo para dizer, estamos a falar das máquinas, não é? Sim. Pá, se tu visses a quantidade de tralha aqui dentro do meu carro, uma carrinha Volkswagen Golf, é impressionante como é que nós tivemos que na semana antes nós fizemos testes no carro, nós punhamos as coisas dentro do carro e tirávamos as coisas dentro do carro ao pé do estúdio, que era para poder perceber se ia caber tudo e como é que ia caber tudo dentro do bombo da bateria. O bombo da bateria estava completamente cheio até cá acima de material, portanto nós tínhamos sítios onde já sabíamos que podíamos ganhar espaço, etc. E, portanto era assim, éramos dois, mas era bastante tralha. Não, eram três também. O Nuno Lucas ia só de vez, o nosso baixista ia só em alguns concertos. O Bons Sons ele tocou, assim, houve alguns concertos maiores em que ele tocou, mas na regra geral não, porque ele nem sequer cabia no carro. Portanto... Não, então não era só tipo tu com uma guitarra e... Não. Era basicamente o que tu viste, mas sim. E depois arranjámos um formato em que o António toca teclas e toca bateria. Portanto, aquilo ele salta, de repente está a tocar a órgão e já está a tocar a bateria na parte a seguir. Esse exercício nós fizemos. Eu já toquei este disco sozinho, o disco todo não, mas já fiz versões sozinho, em duo, em trio, em quarteto, já fomos 5 e já fomos 7. E portanto, cada versão dessas obriga-te a reinventar o disco de uma maneira diferente e a canção de uma maneira diferente. E, portanto, nós já deixámos de ter um bocado de medo disso. Quando andámos em duo, era engraçado, eu acho que havia um lado das pessoas de certo fascínio, que era estes tipos são doidos, que andam aqui pelo país todo, e depois a quantidade de tralha que eles têm, e depois era duas pessoas que conseguiam fazer tantos sons diferentes ali em tempo real, e acho que esse lado também foi interessante. É isso. Eu não vou fazer nenhuma pausa tipo Stephen Mercury. Era ótimo agora. E tipo, como é que tu marcaste essas 33 datas? Foi difícil, tipo, estavas tipo vocês estavam tipo a procurar sítios que nunca tinham ouvido falar? Pá, mais ou menos. Não, e tipo, calculo que não fossem sítios, nem todos eles fossem sítios onde as pessoas conheciam de alguma maneira. Em nenhum lado as pessoas nos conheciam. É tipo, é o concerto que há naquele sítio, naquela altura. Mais ou menos. Basicamente que quando... Eu não estou a dizer em todos os sítios, estou a dizer em alguns dos sítios. Sim, alguns sítios era o concerto que havia por acaso e que as pessoas iam lá. Não, mas o concerto que havia naquela altura, naquele sítio, tipo se calhar não tem uma coisa de concertos muito grande. Não, em alguns sítios não têm concertos, simplesmente. Sim, é isso. Nós tocámos no lobby do hotel no Pior. Nós tocámos praias, lobbies de hotel,
restaurantes, cafés, adegas, tocámos auditórios, tocámos festivais, tocámos num castelo em Serpa, e portanto todos os contextos eram completamente diferentes, mas o primeiro critério disto tudo era: não íamos tocar em Lisboa nem no Porto. Era a primeira coisa. Depois eu agarrei no mapa, quando esta ideia surgiu, eu agarrei no mapa. Eu queria passar por Portugal inteiro, obviamente que isso não aconteceu, mas comecei a marcar capitais de distrito, cidades, pronto. E o que aconteceu foi que passei o mapa ao João Vaz Silva, que é quem faz o agenciamento e marca os concertos, e ele passou tipo 4 meses a marcar concertos, a mandar tudo para todo lado. E depois, obviamente, aquilo, o próprio trajeto, havia coisas que não eram muito lógicas. O primeiro concerto foi em Alvite, Alentejo, o segundo foi em Santa Maria da Feira. Portanto, houve assim, de vez em quando havia assim uns saltos grandes, porque questões de orçamento, questões de datas, os festivais têm datas específicas, os auditórios têm vagas específicas. E portanto, mesmo assim, conjugar tudo com uma antecedência que não foi assim tão grande, foi complicado. Aliás, houve uma história engraçada. Nós tocámos no Luso e tínhamos um concerto 2 dias depois, portanto, estávamos já a menos de 48 horas do concerto e não tínhamos um sítio para ir tocar. Havia uma data em aberto. E já estávamos a desesperar porque eu queria fazer as 33 de seguida. Já começava, é um ponto de honra, não é? Porque tu anuncias e nós desesperados porque não tínhamos data marcada. Então lá conseguimos, em 24 horas do concerto, conseguimos marcar uma data em Esposende e, portanto, quando lá fomos tocar, as pessoas que estavam lá a ver-nos sabiam lá quem é que sim, que de repente aparecem lá uns dudes a tocar umas músicas. Mas esse lado assim do inesperado foi incrível. Eu estava a ler uma entrevista tua em que tu falavas sobre isso e falavas da viragem para o português, que era tipo... que tu sentias mais ligação, coisas tipo Sérgio Godinho ou Jorge Palma ou o que fosse, do como coisa qualquer em estrangeiro, qualquer que seja estrangeiro, do Gainsbourg, aos Beatles ou o que seja, e que sentiste que tu nunca ias conseguir essa ligação cantando em inglês. Sim, não é uma ligação Sim. minha. Sim, conseguir essa ligação às pessoas. Sim, eu acho que Suscitar essa ligação às pessoas. Eu em Londres senti uma coisa muito engraçada, que é eu chego a Londres e começo a dar concertos. Eu tocava com minha banda, eram 2 ingleses, um austríaco. Portanto, tens uma banda completamente internacional já. E dar concertos e aquilo que eu comecei a sentir é que eu estou a fazer estas canções para estas pessoas. O público em Londres também é de todo lado, não são todos ingleses, como é óbvio. Estou a fazer estas canções, mas estas canções não são bem... Eu não lhes estou a dar nada... Estas canções não são de lado nenhum, pronto, é mais isso. Não lhes estou a dar nada que seja realmente meu. É meu, as canções são minhas. Obviamente que eu tinha depositado tudo o que eu tinha naquelas canções, mas os universos não são realmente... Tu sentes sempre um estrangeiro a tocar canções em inglês. E chegas a Portugal e é a mesma coisa, não é? E portanto acabas por não fazer canções de lado nenhum. E eu acho que eu comecei a sentir isso enquanto, na minha faceta de escritor de canções, comecei a sentir a falta disso, a falta de escrever uma canção em que eu... não é uma canção que eu tenho, um autorrádio é muito... Eu digo refrões e refrões... É uma palavra que não existe. É uma palavra que não existe, mas existe. Mas porquê que não... As pessoas dizem. Não, exatamente. Mas é refrões ou refrãos. Exato, mas nenhum músico que eu conheça diz olha, nos refrões ou nos refrãos. Não, todos os músicos dizem nos refrões. E há outra coisa, que é os falantes é que fazem a língua. Exatamente. Exatamente. E, portanto, eu quando estava a escrever essa canção... Mas levaste muito na cabeça? Não levei muito, levei um e-mail. Levei um e-mail de uma pessoa que eu conheço e é um e-mail super simpático, não é nada de mal. Mas a verdade é que eu tenho essa soberania sobre a língua. Eu posso... Mando um e-mail dizer tens um erro na canção. Eu digo não tenho um erro, é assim que eu digo a palavra, é assim que toda a gente que eu conheço diz a palavra. E portanto, eu quero dizer a palavra assim, eu não vou escrever só porque o que diz a gramática é uma determinada coisa. Eu não vou passar a dizer de outra maneira, quer dizer, não sei que seja um erro crasso, obviamente,
Isso é um problema ter muitos amigos de letras. Se calhar. Não sei. Sim, mas continua, estavas a falar disso. Não, mas a propriedade da língua. A propriedade da língua é uma coisa importante e a propriedade da canção e tudo. É engraçado, mas ao mesmo tempo eu sinto que dominar o português na canção é uma coisa que ainda é um processo. Eu tinha que soltar estas canções. Eu não fazia ideia, nem sei se as canções são boas ou são más. Percebes? É um bocado navegar às escuras. Porque é tão fácil tu dizeres uma coisa pirosa numa canção em português. E em inglês também é, só que em inglês passa, não é? Os clientes tinham uma canção sobre isso, não é? O problema de expressão. Sim. Mas mesmo assim, mas eles depois têm canções escritas pelo Sérgio Godinho, não é? Portanto é difícil. Tem canções escritas pelo Sérgio Godinho. Sim. Portanto, é difícil. É difícil, eu estou a chegar aos 30, não é? Já não é propriamente uma coisa que eu estou. Isto é basicamente voltar aos meus 16 anos, em que estou a começar a pôr umas canções cá fora, só que já tenho 29 anos, portanto. É uma. Eu sei que estou a divagar um bocado, mas foi um processo muito complicado esse. Portanto, tu tens o domínio da língua, mas ao mesmo tempo tens tão poucas referências na tua língua em termos de canções, por muito que tenhas o Sérgio Godinho, o Zé Mário Branco, o Fausto, o Jorge Palma, o Zeca Afonso, o Fachada, o Uria, a Márcia, não sei o quê. São variações. Quantas referências daí? Eu lembro que nessa altura em que nós nos conhecemos, tu já tinhas tipo, sei lá, compravas o último Sérgio Godinho e curtias bastante, não sei o quê. Mas o que me parece é que essas referências eram todas as pessoas que estavam mais ou menos acima de ti, não é acima de ti, mas tipo, que não tinhas coisa. E depois começaste a curtir o Fachada tocava contigo no Alto Benjamin mesmo. Com essa tens o João Coração, também tocavas e produzias. Eu não produzia, eu toquei com ele, sim. Tocaste com ele, etc. Produzias, sei lá, estavas a dizer, gravaste o M. A Márcia, produzia a Márcia, sim. Passaste a ter pares, tipo, pessoas que eram teus. Sim, isso é engraçado. O Fachada, por exemplo, a cena com Eu quando estava a fazer este disco, eu ligava e dizia, tens de vir cá a ouvir as canções, mas depois eu pensava, é melhor não ouvir as canções. E eu acho que ele até ficou, ainda não falámos bem sobre isso, é uma questão ainda por resolver, mas, porque a coisa que eu mais queria evitar era a comparação. Seres comparado com o Fachada é muito fácil, porque o gajo criou um espaço muito dele, ainda por cima, nós temos muitas referências comuns. Porque nós houve uma altura em que crescemos muito juntos a fazer música, e depois para já o gajo tem tipo 200 discos e eu de repente tenho o meu primeiro disco em português, e obviamente que ia levar machadadas dele torto e direito, e portanto comecei a pensar, será que é uma boa ideia mostrar o disco? E depois ao mesmo tempo, eu queria que o falhanço fosse meu. Ou seja, porque se ele começasse a dizer, não, faz isto assim ou assado, eu corria o risco de ficar logo muito colado a uma coisa e eu preferia começar. Portanto, essa história dos pares é absolutamente assustadora. Como é que tu, antes era o Walter, não é? Era assim uma coisa, então o Uria estás bom, agora de repente falas com o Uria e tens canções e o gajo pode achar que este gajo faz canções horríveis. Não sei se... eu tive que deixar passar muita coisa, mesmo em termos das canções, eu tive que aceitar muita coisa nas canções. Tipo o quê? Frases que eu digo, coisas que eu digo, ideias, eu penso, a minha desculpa é, isto realmente sou eu, isto sou eu, portanto, azar, não é? Porque, para quem transitar do inglês, em que tu estás em frente ao microfone, tens uma espécie de uma personagem. Aliás, Walter Benjamin era mesmo um personagem. Walter Benjamin era mesmo um personagem. Ao início eu nem queria que soubesse quem é que era. E de repente estás a cantar em português com a tua voz que tu vês nos VHS de família, não é? Que é a minha voz que agora neste podcast que eu nunca irei ouvir por causa precisamente da maneira como eu falo.
Pá, e de repente eu estou a ouvir isso numa canção minha, percebes? E habituares a isso é muito complicado. Pá, não sei, eu sou uma pessoa super complexada com isso. Não é complexada, não é esse o termo, mas tenho muita dificuldade em lidar com isso. Pá, só para teres uma ideia, neste disco, eu tinha o disco, os instrumentos, pá, tinha as canções feitas, estava tudo feito. Estávamos a 2 semanas de sair o vídeo dos Teus Passos e eu não tinha as vozes gravadas dos Teus Passos, nem de nenhuma canção no disco. E então, eu estava no limite para gravar as vozes dessa canção, porque essa iria ser a primeira canção que iria sair, e mediante o resultado dessa canção eu iria começar a gravar as vozes todas do resto do disco. Epá, então foi 2 dias de intenso sofrimento. Chamei o Tiago de Sousa, que trabalha no Valentino Carvalho, que faz som muitas bandas, para me ajudar a ir lá gravar, porque precisava de alguém que me desse fizesse alguma companhia nesse momento de dor. Então, portanto, as vozes dos Teus Passos, a música já estava praticamente misturada, faltava era a porcaria da voz. Portanto, foi tudo feito assim no limite, à queima, porque era tão difícil para mim o processo de gravar as vozes e de ter a certeza que as letras estavam acabadas, estavam sempre a adiar, isto pode estar melhor, a métrica, eu não sei o quê, não sei o que mais, depois olha, já está feito, tem que ser. Tu há bocado falaste do tempo que passaste em Londres e se calhar pessoas que estão a ouvir isto e não conhecem a tua história, nós estamos a falar de como tu começaste a aprender a produzir sozinho. Se calhar convém dizer o que é que estudaste em Londres e o que é que estiveste a fazer em Londres, porque parece que és tipo autodidata quando não é completamente verdade, é uma coisa que tu estudaste a sério. Estudei engenharia de som. Sim, a música tem sempre o seu lado autodidata. Sim, tu, claro. aprendes a tocar com os discos, tal como aprendes a tocar com os discos, também aprendes a ouvir com os discos e aprendes a fazer música com os discos e com aquilo que lês. E depois eu quis ter uma formação mais a sério e portanto atirei-me para lá. E depois até estive a trabalhar como técnico de som, fazia som todos os dias ao vivo. Sim. E cá não fazes isso? Fazer som ao vivo? Sim. Já cheguei a fazer, mas não faço. Não. Chegou 2 anos. Tive 2 anos, fiz som quase todos os dias ao vivo. E foi, por acaso, eu adoro fazer som ao vivo, sim. Só que já não tenho tempo. Primeiro, não dá. Não é estrela da música. Estrela internacional, sim, não dá. Porque é engraçado porque há 3 anos eu fui tocar ao Lisbon Week com o Walter Benjamin no Mercado da Ribeira e no dia seguinte estive a fazer som no Mercado da Ribeira no Lisbon Week, yeah. Para outras bandas que foram lá tocar. Fiz som para a Capicua, para Best Youth, e é engraçado porque eu primeiro chego lá ao primeiro dia, toco, faço soundcheck, tens aquela equipa de técnicos, não sei o quê, e de repente no dia a seguir chego lá, os mesmos técnicos, e afinal vou fazer som e eles olharam para mim e pensaram, o que é que este gajo está aqui a fazer? Mas sim, não faço som ao vivo já. Então o que tu fazes é fazes a tua música, fazes os teus concertos e ainda produzes algumas coisas? Sim. E és engenheiro de... E misturo discos. O que faço... Sim, misturo discos. Gravo muito e misturo muito, sim. Tem estado a ver tu no Facebook, até tu já mencionas isso, 1000 pessoas a dizerem que tu pareces o Wagner Moura do Narcos. Pá, porque... Sabes que eu ontem aderi ao Netflix para ver isso. Sério? E já viste? Já vi o primeiro episódio, pá, e fiquei agarrado. Pá, não acho que seja igual, eu não acho que seja parecido com ele, mas não sei. É difícil de teres uma opinião acerca de... Eu não me vejo nas expressões que tenho. Não, mas eu vi isto, eu acho que tu partilhaste qualquer coisa no Facebook, já não sei, ou alguém... Não, foi um gajo de Londres, yeah. Um amigo meu de Londres é que me fez um post. Eu vi qualquer coisa assim. E depois fiquei a pensar, pronto, se calhar até tem boas referências, mas nunca assistiria. Isto para te perguntar, não vejo aqui tipo DVDs e por acaso vejo, ok. Tens aí DVDs? Filmes é uma coisa que tu consomes e pá, séries, etc. Atenção, eu estou numa fase da minha She Hate Me, que é o pior filme do Spike Lee. Pulp Fiction. Calma que esses filmes não são nenhum desses filmes é meu. Ok, pronto. Nada aqui é teu, é tudo teu namorado. Ok. Não, neste momento... Atenção, é o pior filme do Spike Lee, mas eu também tenho DVD.
basicamente eu estou a viver num momento que é, eu tenho metade da minha vida no Alentejo e metade da vida não sei onde é que anda espalhado por aí. Portanto, o que tu estás a ver aí em termos de filmes, etc., não corresponde muito inteiramente. Mas este manual de semiótica é teu? O manual de semiótica também não é meu. Tenho pouca coisa aqui. Mas se eu gosto de ver filmes, eu adoro ver filmes. Não, mas a minha cena de perguntar os DVDs das pessoas é para perceber os gostos delas em termos de filmes. Sim, eu sou muito menos cinéfilo do que gostaria de ser, porque por uma questão de tempo. E também por causa disso, a cena do Netflix, o que eu estava a dizer, do Narcos. Eu via séries, em Londres via imensas séries e via imensos filmes. Normalmente de maneira menos legal, porque nós éramos pobres e vivíamos todos numa casa, uma data de amigos, então nós fazíamos grandes sessões de cinema e tínhamos aqueles rituais de séries. Mas quais eram? Que nomes? Não é? Californication, série, claro, não gostas, não gostas de Californication? Não. Pá. Sim, continua. Só sabes que, olha, por acaso eu comecei a ver Californication com a fachada. Sério? Sério. Em Londres o gajo foi para lá, passou lá 2 semanas, estivemos a gravar umas cenas que nunca saíram e ele andava viciado naquilo e então ele já ia no episódio não sei quantos, mas começámos a ver a série do início juntos, então aquilo agarrou-me imenso. E cada vez que vejo lembro-me de estar no sofá a ver Californication com ele. Sei lá, mais que séries. Não tens nenhuma série de que lembres, mais além de Californication? Tenho cenas estúpidas tipo Big Bang Theory, que é super... Tens péssimo gosto em televisão. Não, mas, Big Bang Theory é perfeito, tipo, tu estás sentado, aquilo é estúpido, estás no sofá, é quando tu não queres pensar em absolutamente nada, não é? Deixa eu pensar mais. Estou a brincar, tu gostas do que quiseres. Eu sei, sério? Qual é a tua série preferida? A minha série preferida? Sim. Eu não tenho assim uma série preferida. Então diz aí uma série curtas. É porque esta pergunta então... Várias, pá, fogo. Diz aí qual? Diz aí uma. Sei lá. Eu sou mesmo fã de Californication, mesmo. Ok, eu sem não. vergonha. Alto fã. Descobri que a minha mãe também é. Sério? Pá, e é engraçado, porque eu acho que Californication é tipo o sexo e a cidade para homens, não é? Parks and Recreation é uma série incrível. Pronto. Mandei aí para o ar. Parks and Recreation. E o... Como é que se chama aquela do gajo que fica... o gajo que tem nos laboratórios de metanfetamina. Breaking Bad. Breaking Bad. Pá, só vi para aí 2 episódios. Essa. O problema é que depois, quando eu comecei a querer ver mais séries, comecei a ter pouco tempo. Mas agora tudo vai mudar. Vou começar a ver mais séries. Depois fazemos este podcast daqui a 2 anos. E filmes? Filmes é que tu gostas? Epá, gosto do Tubarão. Qual é o problema? Não, é um grande filme. Indiana Jones. Qual é o melhor Indiana Jones? É o primeiro, não é? Saltos da Arca Perdida. Sim. Tem aquela cena mítica do gajo que saca da espada no meio do mercado e os gajos E ele dá-lhe tiro. Isso não estava no guião, isso foi tipo... É a melhor cena do foi filme. tipo feito na altura. Não sei, gosto dos filmes. Eu realmente gosto de filmes tristes. O meu filme preferido é A Melhor Juventude. A melhor juventude é o... É aquele filme italiano que tem 6 horas. Não sabes qual é que é? Não. Choro sempre nesse filme. 6 horas? Sim. Eram 2 sessões de cinema. A primeira vez que eu fui ver ao cinema tu compravas o bilhete e davam 2 bilhetes para 2 dias diferentes. Tinhas que passar o fim de semana no cinema. Esse eu acho que é o meu filme preferido. Acho que é assim o filme que mais me bateu de sempre. Eu conheço o nome, mas não sei o que é que é. Tens de ver. Mas de quem é que é, etc. Não sei, eu sou muito pouco cinéfilo, eu não sei o nome dos atores, mesmo os atores americanos conhecidos, eu não sei quem é que eles chamam. Sei quem é que, por exemplo, sei quem é que tocou teclas no Let It Be dos Beatles. Okay. Foi Billy Preston. Grande Billy Preston, que era, sei quem é que, sei os engenheiros de som dos Beatles. Ele colaborou com os Beatles. Ele colaborou com os Beatles, foi o quinto Beatle. Ok. Foi o quinto Beatle no Let It Be.
Era o gajo tocou. Esqueço-me completamente assim. Yeah. Tenho malhas dele, não é pode escolar. Mas não sei os atores, os gajos que tu vês na televisão, não sei como é que eles chamam. Mas os gajos que gravaram discos. Estávamos a falar de filmes. Pronto, sim, não. Mulheres Vem Tudo é uma filme. Pá, sei lá, tantos filmes que eu gostei. Tantos. Tantos. Sim. Nenhum deles está aqui. Não, gostei do Pulp Fiction, não é? Está aí. Adorei Lost in Translation. Não, que não. Está aí, está. Tá. Kill Bill. É pá, sim, gostei do Marcão, gostei o Big Lebowski, obviamente adorei esse filme, mas há muitos outros. Goodbye Lenin, por acaso é um filme que não se fala muito, mas é um filme que Eu lembro-me. bateu-me imenso. Eu lembro tu falavas bem desse filme. Pá, mas eu acho que foi quando eu vi esse filme em Berlim, quando a minha viagem, eu andei na escola, não é? Foi a minha viagem de 11º ano, nós fomos a Berlim e vimos esse filme no cinema e bateu-me imenso. Eu lembro-me tu falares disso. Tipo, eu ia te perguntar sobre esse filme, porque lembro-me tipo, tu na altura dizias que tinhas adorado esse filme. Estranho. E agora tipo, é uma coisa que ainda está aí. Sim, ainda gosto do filme. Ainda gosto do filme. Tu tinhas um fascínio por essas coisas, tipo da Rússia comunista, da Alemanha, etc. Ainda tenho. Tu tinhas um chapéu. Tenho um chapéu, tenho 2 chapéus soviéticos, que já não uso, antes usava. Eu saía à rua com um chapéu que tinha umas abas e uma estrela soviética. Sim. Onde é que foste arranjar isso? Pá, e tinha nas férias e de vez em quando ia de férias e passeava no Marino de Vila Moura com uma t-shirt com o Lenin e uma foice e um martelo gigante. Não era daquelas mais domesticadas, era uma t-shirt mesmo, era assim, mais. Onde é que foste arranjar esses chapéus? É pá, muitas vezes, sei lá, os chapéus comprei em Berlim, sim, claro, naqueles mercados, agora aquilo é uma feira, não é? Mas quando tens 17 anos é uma cena gira. Mas de onde é que foi esse teu fascínio pelo Epá, tenho um fascínio mundo soviético? Não tenho um fascínio só pelo mundo soviético. Pá, tenho um fascínio por história. Eu sou apaixonado por história. Mas tu acabaste o curso, era antropologia? Antropologia, sim, acabei. O meu irmão tirou história. Eu tirei, mas o problema é que eu sou muito mais fascinado por história moderna do que estudar os romanos e os egípcios. Gosto de política, gosto de história política. E portanto acho que vem daí o meu fascínio, na verdade. Acho que, por exemplo, eu fui a Cuba ainda o Fidel estava no poder e o meu pai dizia: vai ser a maior desilusão ideológica que vais ter na vida. E foi, de facto foi. Mas foi incrível, tipo, a cena de tu chegares à Havana e depois começas a sobrevoar a Havana e há pouquíssimas luzes. Sim. E aquilo parecia que estavas em 1970, eu estava super entusiasmado a olhar pelo avião e tu vias tipo casas, vias prédios, depois vias uma luzinha aqui, uma luzinha ali, e depois vias tipo mata e era assim uma cena, depois aterravas, depois era aquele clima tropical, uma cena super militar e os carros todos dos anos 50, não é? E portanto, esse tipo de experiências é muito fascinante. Ir ao Checkpoint Charlie ou ver o Muro de Berlim, esse tipo de ícones, sempre fascinante, não sei porquê. E tu tens uma faixa neste disco que é o Canito foi para a Guiné? Sim. Ou a Guiné? Foi para a Guiné. Para a Guiné. Também tens um fascínio pelo ultramar, não? Tenho, eu acho que veio um bocado nessa lógica. Mas o fascínio do ultramar, o meu pai é de Angola, tem imensas histórias. Eu sempre cresci muito a ouvir as histórias da África. Tanto, não só nem tanto da guerra, mais até de como é que era a vida lá, depois como é que aquilo tudo mudou, como é que é um processo de adaptação. Eu acho que não tenho muito bem noção, mesmo eu que sou filho de alguém que veio de Angola, eu não sei se nós temos muito bem noção do que é que será de repente aos 27 anos tu largaste a cidade onde moras, é como nós agora estamos em Lisboa e de repente íamos parar
a Berlim ou sei lá, um sítio completamente diferente e largares tudo o que tens. E portanto essa ideia sempre fez alguma confusão. Portanto, quando eu conheci o Quinito em Alvito e quando ele todos os dias fala na Guiné, todos os dias invariavelmente ele fala na Guiné, eu consegui relacionar-me com essa ideia e exerce algum fascínio em mim, o ultramar, a ideia do ultramar, a ideia de deslocar. É que houve deslocados de Portugal para lá e de lá para cá, não é? E é assim um período e depois é um período da história que nós não falamos. Nós falamos na escola, falamos quando no 12º ano ou no 11º ano, já nem sei, nas aulas de história fala-se disso, quando é as comemorações do 25 de Abril fala-se disso na televisão, mas parece, é engraçado, parece que a ditadura não teve nenhum impacto na nossa vida, na nossa memória coletiva. Tu não tens num museu não há nada que te relembre o que era a ditadura em Portugal. Tu na António Maria Cardoso, onde era a sede da PI, tens um condomínio novo, eu não compreendo porquê, porque que não é um museu, porque é que não se fala e porque é que não se mostra isso. E eu acho que a resposta é muito simples, é porque Portugal é tão pequeno e as pessoas que transitaram de um regime para o outro e portanto não há muito interesse em... É melhor não se falar, um bocado como em Espanha, né? Não se fala muito, está ali tudo amnistiado, fica ali tudo um bocado de coisa, pronto. Não vale a pena, se calhar. Não sei. Olha, mas eu não tinha percebido que o Quinito era mesmo uma pessoa que existia. Sim. Lá de Alvito. Sim, ele aparece a dançar no vídeo dos teus passos. Okay. É a primeira pessoa que aparece a dançar ao pé do... Eu estou encostado a um carro a tocar guitarra e ele está a fumar um cigarro e a dançar. Já mencionámos a tua parecência com o Wagner Moura de Narcos e a dizer que tinhas ido a Cuba. Pá, tu és um gajo que eu via com o teu ar a fumar charutos. Porquê que não fumas charutos? Pá, porque... Mas tu ias fumar charutos cubanos. Já fumei. Devia ser a tua cena, devia ser a tua... eu sempre a te andar a charuto, não dava. Estava agora a lembrar-me deste vídeo do seu espaço e se calhar ficava melhor com o charuto. Devias ter a tua personalidade agora. Chapéu com uma estrela soviética. Devias andar assim todos os dias, a sério. Está bem, isto é um... Está bem. Vou pensar nisso. E tocar ao vivo com o charuto, isso era muito bom, pá. Enquanto cantas o charuto? Sim, enquanto cantas. Não, tiras o charuto para cantar. Depois voltas a pôr o charuto. Quando estou a tocar só? Sim, quando estás a tocar. Tá bem. Não? Não, já. É caro, não é? Está bem. Pá, sei lá, depois no rider técnico. Já queres charutos? Não dá. Não dá jeito. Achas que não... Pá, mas acho que a minha saúde não ia aguentar muito tempo. Pá, se tem um charuto que não está aceso. Ok. Tipo o Hannibal do A-Team, do Esquadrão Classe A. O gajo também muitas vezes aquilo não estava aceso. O gajo tem só o charuto. Sim. E o Groucho Marx também não tinha... Aquilo não estava aceso. E cachimbo, achas que não? Também pode ser, mas isso já é cubano, cachimbo já é tipo Hemingway, tens de ter o turtleneck, a gola alta e a barba maior. Vou pensar nisso. Pronto, falamos só do AP Braga. Sim. Com quem tu colaboras no disco, fazes uma versão do Rosi que ele escreveu com o Fausto. E tiveste-me a mostrar uma versão em que eles cantam os dois, não sei se pode dizer que me tiveste a mostrar essa versão. Pode. É muito bonita. Pode. E ele cantou contigo no Manchester. Ele cantou comigo no Manchester e cantou comigo em mais sítios. E é engraçado, ele fez a primeira parte de alguns concertos meus, inclusivamente em Lisboa, na ZDB, no lançamento do álbum. Ele fez a primeira parte em que ele disse uma frase muito engraçada que foi: há 40 anos abri para o Zeca e agora estou a abrir para o Benjamin. Eu conheci o AP Braga em Alvito, porque o AP Braga mora em Alvito. Ok. Em Alvito, por acaso, Alvito estamos a falar da Guiné, do ultramar, da União Soviética e de tudo isso. Alvito tem muitas personagens históricas do 25 de Abril e de resistência da ditadura a viver lá. Tem o Alípio de Freitas, que tem
que é o pai da Luana Cossetti, de Sim, Purple Coffee, que teve preso e que era guerrilheiro e que tem há uma canção do Zeca Afonso que se chama Alípio de Freitas. Mora Chico Fanhais, o padre Fanhais, que era o padre Vermelho, o Camilo Mortágua, que é o pai das manas Mortágua, e mora o AP Braga. E depois havia ali muita malta há muita malta que vai lá, amigos deles que vão lá ao Levito com alguma regularidade. E o AP é amigo de família de um amigo meu de lá, e um dia esse meu amigo estava-me sempre a dizer: tens de conhecer o AP, então... Mas tu já o conhecias, sabias que ele tinha colaborado com o Fausto e não sei o quê? Não, eu sabia de conhecer algumas histórias porque esse meu amigo me tinha contado, mas não... Mas tu eras fã do Fausto? Pá, eu nunca fui... O Fausto é uma descoberta mais ou menos recente para mim. O Fausto nunca foi... Eu não ouvi muito Fausto a crescer e depois também, quando comecei a tentar escrever em português, obviamente que tentei aprofundar, claro. Andei a fazer mais pesquisa, um bocado mais dedicada nas coisas que havia. E fui jantar à casa do AP e demos muito bem, começámos logo a andarmos muito bem. E é engraçado porque o AP, por exemplo, o AP sabe... Aliás, o Noisero fez uma versão do AP nas comemorações de 25 de Abril, que foi o João Carlos Calisto da Antena 1 que organizou. E, portanto, ele conhecia o Noisero, ele conhecia perfeitamente o Fachada, eu já tinha ouvido discos do Fachada. Portanto, é uma pessoa que segue o que se passa. E depois, um dia, ele tinha umas cassetes, ele sabia, ele disse que tinha lá o estúdio, ele foi lá, não sei o quê. E ele tinha umas cassetes de trabalho, que é como ele chama, cassetes de trabalho, de outros tempos, não é? E houve uma altura em que ele estava a fazer um disco com o Fausto, que depois nunca se chegou a materializar, de onde vem a Rosi. E isso, eles gravavam aquilo na sala de estar, para um rádio com um microfone, metiam a cassete e gravavam aquilo os dois a tocar e a cantar para a cassete. E ele uma vez chegou-me com uma cassete de cor de laranja a casa, perguntar se eu podia digitalizar a cassete, porque eu não tinha maneira de o fazer, e eu comecei a ouvir aquilo, e depois cheguei à Rosi e eu fiquei completamente apaixonado pela música, porque a versão deles da cassete é incrível mesmo, tem aquela inocência e tem aquele lado que só os demos têm, não é? Aquela espontaneidade. E então eu comecei a pensar, o meu disco chama-se Autorádio, e não era tão bom que de repente alguém aparecesse a dizer que agora vai entrar outro artista. Sim. De repente a emissão muda para o outro lado. E foste buscar o Pedro Ramos para fazer isso. E fui buscar o Pedro Ramos para fazer isso. E daí é que surgiu a ideia de trazer o Pedro Ramos para o disco e tornar o disco mais ambíguo em termos de conceito. E perguntei-lhe: olha, AP, tu nunca gravaste esta música? E eu sei que ele tinha alguma pena de nunca ter gravado a música. Não gostavas de gravar agora a canção comigo? E ele ficou muito entusiasmado com a ideia. Aliás, foi engraçado porque eu gravei, ele disse que sim. Eu vim para Lisboa, porque eu também fiz algumas gravações aqui em Lisboa no estúdio da Pataca, e sacámos a música e eu pus a banda a tocar tocámos o instrumental, fiz uma voz por cima, assim de guia, e depois levei aquilo para Alvito para o AP cantar a música. E a primeira reação dele foi assim: epá, isto não está assim muito bom. Foi assim logo: oi, ups, estou a estragar aqui alguma coisa. Mas depois foi engraçado porque ele começou-se a habituar à versão que nós tínhamos feito e depois começou a gostar. Mas eu acho que não era, a versão que nós fizemos não era aquilo que ele tinha idealizado na cabeça dele durante tantos anos. E era muito complicado para mim acertar naquilo que ele realmente imaginava que era a canção. E gravámos a canção. E é engraçado porque ele tinha deixado de tocar praticamente. Eles não tocavam para aí há 20 anos. Ele toca de vez em quando em alguns encontros que faz com amigos. E todos os anos ele costuma fazer uma coisa engraçada, que é ele grava canções
e faz CDs e depois dá à família no Natal os discos. Isso é uma coisa gira. E pronto, e aí desde aí ficámos muito amigos, não é? O primeiro concerto que eu fiz na volta a Portugal e à Autorádio, fizemos em Alvito e eu fiz muita questão que ele fizesse a primeira parte do concerto, para além de cantar a música connosco. E a partir daí começámos a desenvolver uma relação muito próxima. E depois ele ir ao Mesh Fest, era quando nós estávamos ele. E virei para ele e estávamos a descer à minha liberdade. E ele ia-me jantar e eu, então, já uma vez imaginaste que ias tocar ao Mesh Fest? E ele estava super contente. Não, por cima para alguém. É lá, a ambulância. Por cima para alguém que vem desse mundo da canção de intervenção, estar a tocar num festival que se chama Vodafone Mesh Fest, deve ser um bocadinho estranho. Não, acho que não. Ele é uma pessoa completamente adaptada. Não, claro, mas sim, tipo, eu estou a pensar, é tipo. Sei lá, as pessoas. Cartões de intervenção dessa altura, imaginarem isso. Sim, sim. A mentalidade de miúdo, não de. Sim, agora, sim. Pá, isso foi. As manas Mortágua contaram uma vez, a primeira vez que o pai delas foi ao McDonald's e tem uma fotografia que foi em Roma e tem uma fotografia dela que foi ao McDonald's. Que é assim uma cena obviamente fora, não é? É natural. Mas ele estava super feliz de. Eu acho que ele fica feliz, e isso a mim ainda me deixa mais feliz a mim, quando ele vê que há pessoas novas que reagem à música dele. E nós na ZDB, quando fizemos a Rossi, vi muita malta a dançar, e acho que isso deixou-o mesmo feliz. É engraçado. Pronto, obrigado, Luís.